tema hoje da nossa palavra é comunhão. Comunhão. Fala para a pessoa do lado, comunhão. Legal. Atos 2, 42 a 47, nós vamos ler esse texto, que é o texto base para a nossa palavra de hoje, para a nossa reflexão de hoje. Quem achou aí, diga eu achei. Atos 2, 42, 47. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, na NVI. Acho que a tradução que está aqui também é NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuído cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partir o pão em casa. E tomavam suas refeições, e partiam suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor os acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O contexto desse texto que nós lemos aqui, se você pegar o livro de Atos, quem já leu o livro de Atos inteiro aqui? Se quase todos, você deveria ler. É maravilhoso, é intenso, é empolgante o livro de Atos. Quando você começa a ler Atos capítulo 1, quem escreveu Atos foi Lucas, que era ali um discípulo de Paulo, um homem que amava Deus. Muitos falam que ele não era judeu, que ele era gentil. Então ali há uma divergência em alguns líderes do primeiro século, se ele era judeu. Mas tudo mais prova que ele era um gentil, um sírio, ali de Antioquia. Um homem que era um médico. Paulo várias vezes o chama o amado, o médico. Então, provavelmente ele se formou em medicina naquele lugar. E Lucas escreve, ele escreveu o Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor, e também escreve aqui o livro de Atos dos Apóstolos. E ele começa escrevendo, falou assim, excelentíssimo Teófilo, no primeiro livro eu falei de coisas que Jesus falou, fez e ensinou. E ele começa a falar que Jesus fazia as coisas e ensinava de uma maneira diferente. Porque os fariseus, eles falavam para fazer, mas não faziam aquilo que eles falavam para fazer. Jesus muitas vezes os reprova, mas ele vê e ele ali fala que Jesus fazia as coisas e ensinava. E ele continua. Ele começa a falar dali do que aconteceu, porque ele não estava ali, provavelmente ele não estava nesse dia, mas ele apurou os fatos. E se você ler o Evangelho de Lucas, minuciosamente ele apurava alguns fatos que até nos outros evangelhos não tem. Então ele pegou, estudou, ele ouviu Pedro, ele ouviu João, ele ouviu Tiago, ele ouviu muitas pessoas para poder escrever aqui o que estava acontecendo. E é legal que é uma visão de fora, de uma pessoa que não estava ali, mas ele pegou todos os relatos de quem viveu aquilo ali. E ele começa a falar que Jesus começa a ensinar aquele povo. Quando ele pegou e ressuscitou, ele vem e passa ali 40 dias com os seus apóstolos, com os 12, provavelmente aqueles 70 que ele enviou, também muitas mulheres, e fala que mais de 500 pessoas viram quando Jesus subiu ao céu. Eram as testemunhas, mais de 500 pessoas.
mas que ficou ali reunido para buscar o Senhor, porque ele havia dito, Jesus havia dito, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com poder. Então não saiam de Jerusalém. Não vão no ide, porque Jesus ali em Mateus 28 diz, ide por todo mundo. Prega o evangelho, façam discípulos. No livro de Marcos 15, ele fala assim, prega o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, façam discípulos de todas as nações. Vão indo, façam discípulos. Mas ele falou assim, não vá ainda. No Evangelho de Lucas relata isso também. Não vão ainda. Esperem até do alto, vocês sejam revestidos de poder. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só nesse momento, depois de receber esse poder. E ele continua falando que fica ali os 120 orando junto com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, as outras Marias, Joana e outras. Eram 120 pessoas que começaram a buscar o Senhor. Ali nesse momento, eles elegem Matias como o 12º discípulo depois da morte e ali do abandono, da traição de Judas, escolhem Matias. E ficam ali orando e buscando, de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso. De repente, as coisas de Deus acontecem de repente. As coisas de Deus na sua vida acontecem de repente. Fala que o Espírito Santo veio sobre eles. E eles ficaram tão cheios do Espírito Santo. E a cidade estava completamente lotada. Se você for estudar um pouco o cenáculo, aonde eles tiveram esse tempo ali, provavelmente era quase no centro ali de Jerusalém, onde todo mundo passava. Como era um tempo de romaria, por causa de uma festa, todos estavam ali naquela cidade. Muitas pessoas de vários lugares. E eles ali estão cheios do Espírito Santo de tal maneira, que as pessoas falam, eles estão embriagados. Gente, como que você acha como que você vê uma pessoa embriagada? Quando ela está caindo, quando ela está doidona ali, cai para cá, cai para lá. Você fala, é isso que estavam tão cheios do Espírito Santo, que o seu corpo não conseguia ficar de pé. Mas Pedro se levanta, e Pedro falou assim, ninguém está embriagado aqui, sendo 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e eles profetizarão. E Pedro continua falando, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? E falando assim, vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Aqueles homens ficaram apavorados, tiveram uma convicção de pecado, entenderam a pregação do Evangelho. E o apelo partiu da multidão. Pedro não fez nenhum apelo. Eles falaram, o que nós podemos fazer? Pedro disse, arrependei-vos, guarda isso, arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado, e receberão o dom do Espírito Santo. E naquele dia, mais de 3.000 homens foram batizados. Mais de 3.000 homens tiveram essa atitude. Eu acredito que tinha muito mais gente do que isso lá, mas de mais de 3.000 pessoas. Já não eram mais 120. Então eram mais de 3.000 pessoas convertidas. Nesse momento, é que Lucas narra esse episódio. No começo da igreja, tudo muito fresco, tudo muito ali, há pouco tempo Jesus havia ressuscitado, tudo na memória de todo mundo, todas as palavras de Jesus estavam na memória deles, todas, tudo que Jesus havia dito. Naqueles 40 dias que Jesus esteve por eles, esteve ensinando eles e falando as palavras. E aquele povo começou a viver de uma maneira diferente.
E você sabe, sempre quando a gente desvia da rota, a gente tem que voltar e para aquela matriz, voltar para aquele lugar, para poder pegar de novo o rumo. E ele aqui começa a falar do que aconteceu naquele tempo, da maneira que eles viviam naquele tempo. Então fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra dedicação aqui perseveravam no ensino dos apóstolos. Então aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes, na Bíblia você não vê adolescente, acho que não tinha. Não é que não tinha. É que a partir dos 12 anos já considerava a pessoa, ele já era um adulto. Ele já deixou de ser criança. Ele já tem responsabilidade. Colocaram umas fases aí para nós. Mas você com 12 anos de idade, você já sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Você sabe. E eles ali já entendiam que esse adolescente, esse pré-adolescente, já sabia. Então, mas vamos passar aqui para contextualizar para a gente, aqueles homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que ainda não eram chamados de cristãos. Aquelas pessoas que depois de um processo de regeneração, no qual nasceram do Espírito, essas pessoas nasceram de novo, porque o Espírito Santo veio morar dentro dela. Quando você recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Agora você é a habitação de Deus. Agora o teu corpo é templo do Espírito Santo. Tem pessoas que se convertem, depois quer voltar para a vida mundana que tinha. Aí vem falar para mim, eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo. Não pode não. Porque você entregou sua vida para Ele. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu dono. Então eu não posso fazer qualquer coisa. Ele comprou você por um alto preço. O preço do sangue de Jesus. Essas pessoas foram mudadas, as suas vidas foram mudadas. Tiveram as suas vidas transformadas internamente. E essas pessoas passaram a viver de uma maneira diferente. Aqueles que haviam se batizado, ou se arrependido, tinham se batizado, receberam o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo e de fogo através da imposição de mãos dos apóstolos. Eles viviam de uma maneira diferente de antes. Algo interno aconteceu que mudou a sua vida. Agora havia poder de Deus na vida deles que agora eles tinham uma outra maneira de viver. Para viver de uma maneira que condizia, que estava em harmonia com as palavras que eles estavam recebendo ali, que eles estavam sendo expostos pelos apóstolos. Então eles estavam recebendo palavras de como Jesus orientou a maneira de daquela pessoa que nasceu de novo, que foi regenerado, deveria viver. E eles ali começaram a viver, porque eles se dedicaram, eles permaneciam, eles insistiam, eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. Quais eram os ensinos que os apóstolos davam? Baseado em que os apóstolos ensinavam? No ensino de Jesus, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus fez e ensinou. Porque Jesus, até as pessoas, a multidão falava assim, ele fala com quem tem autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele vivia aquilo que ele pregava. Eles ensinavam. Como a palavra de Didaquê, porque a palavra de Didaquê, que é a palavra ensino ali, essa palavra, ela quer dizer ensinar fazendo junto. Um ensino prático da palavra de Deus, ok? Aqui no livro de Atos 2, 42, 47, Lucas escreve a maneira que
viviam os primeiros cristãos, que não eram chamados ainda de cristão, mas é um modelo para nós, certo? Amém, não? Um modelo para nós. Então nós vamos falar hoje sobre comunhão. Nós vamos falar sobre o que era essa comunhão. Pegar textos ali que Paulo fala, que João fala, que ali a carta aos Hebreus falam sobre comunhão. Eles se dedicavam, eles perseveravam na comunhão. Eles não desistiam, porque perseverar é não desistir, é insistir, mesmo quando é difícil. E você vai ver que é difícil. A palavra no grego aqui, para comunhão, é a palavra koinonia. Fala comigo, koinonia. Ó, você já aprendeu uma palavra no grego. Valeu, já vamos embora, já deu, né? Mas o que expressa essa palavra? O que essa palavra tem de tão forte, de tão especial, que eles insistiam nessa palavra, que eles entregaram suas vidas nessa palavra, que eles gastaram tempo, esforço para viver isso? Comunhão são coisas que nós partilhamos juntos. Antes de nós continuarmos, precisamos entender o que Jesus fez na cruz. Ele não somente morreu pelo seu pecado. Ele não somente morreu lá na cruz para que você pudesse ter vida eterna. 1 João 1, de 1 a 3. Abra comigo. Primeira João 1, de 1 a 3. Eu vou ler bem devagar. Tem tanta verdade nesse texto. Você imagina uma pessoa que viveu com Jesus, andou com Jesus novinha ainda, porque João era muito novo quando começou a seguir Jesus. Aqui já na sua velhice, ele pega e escreve essas cartas. E você imagina a sabedoria desse homem, que era tão próximo de Jesus, o seu mestre, o nosso amado, o Filho de Deus, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Eu vou ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, está falando de Jesus. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque lá no Evangelho de João, João escreve, e esta é a vida eterna, que conheçam a Deus, o Pai, e ao seu Filho Jesus a quem enviaste. Então ele está falando assim, a vida eterna, ele é a vida eterna. Proclamamos o que vimos e ouvimos, versículo 3, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus, através de Cristo, nos colocou em comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. Fala para o seu irmão, eu tenho comunhão com Deus. E tenho que ter comunhão com você. Nossa comunhão é com o Pai. E nossa comunhão são com os nossos irmãos. Para que você tenha comunhão. A palavra fala, Paulo descreve como corpo de Cristo. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo. E que há muitos membros, Paulo fala. Um é o pé, o outro é o braço, o outro é o dedão do pé, o outro é a perna, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Ou em outro texto fala que todos nós fazemos parte da mesma família. Então agora você tem que estar em comunhão com o seu irmão. 1 Coríntios 1, 9.
1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. 1 João 1, 6 e 7. 1 João 1, 6 e 7. Achou aí? Vamos lá. Não? 1 João 1, 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse texto de João, ele está falando que se nós falamos e afirmamos que temos comunhão com Deus, estamos aliançados com Ele, mas andamos nas trevas, com obras das trevas, com atitudes daquele que andam nas trevas, com uma vida que mostra que nós estamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós estivermos na luz, como Ele está na luz, nós temos a comunhão com os nossos irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O poder do sangue purificador está na comunhão, está no corpo. Mesmo com a lei perfeita de Deus, na época de Jesus, os fariseus eles faziam uma bagunça, porque Deus sempre ensinou que tinha que acolher o pobre e o necessitado, cuidar das viúvas, dos órfãos, daquele que era refugiado. Em todo o Velho Testamento, em toda a Torá, em toda a lei fala disso. Mas o que eles faziam? Eles pegavam e começavam a criar leis que mudavam daquilo ali, daquela maneira de viver. Tipo assim, o pobre, eu não preciso mexer com o pobre, ele se vira lá com a vida dele. Ele está pobre porque ele deve ter feito alguma coisa errada. Ou foi o pai dele que fez alguma coisa errada. Aquela pessoa está doente porque ou foi ele ou foi o pai dele que pecou. Lembra daquela história que Jesus vai e chega perto do cego e eles falam assim, foi ele ou o pai dele que pecou? Então para eles ser pobre é uma maldição. Eles eram de tal maneira que eles falavam assim, eu não preciso cuidar do meu pai. Porque eu vou lá dar uma oferta no santuário e a partir do momento que eu dou uma oferta, aquela oferta é corbã e eu não preciso mais cuidar do meu pai nem da minha mãe. E Jesus critica eles. E ele ficou livre, ele falou, não preciso mais cuidar dos velhinhos, eu me livro disso daí. Eles que se vê, eles não cuidavam nem dos seus, de tamanho egoísmo. Muitas pessoas ao redor ali de Jerusalém estavam pobres, mendigando, e aqueles religiosos do templo enriquecendo às custas dos pobres. Tinham esquecido da lei que dizia que não podia haver necessitado nenhum no meio do povo. Olha em Deuteronômio capítulo 15, de 4 a 11. É importante nós lermos isso, porque você vê que Deus é o mesmo. Estão falando por aí, e isso não é de hoje, isso já desde o século II depois de Cristo, que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, não é o Pai de Jesus. Gente, Deus é um só. A bondade de Deus ela expressa na sua lei. Olha como Deus era bom. E como a palavra dele é perfeita. Tanto é que Jesus falou assim, eu não vim revogar nenhum tio, nada da lei. Eu vim cumprir a lei. Deuteronômio 15, 4 a 11. Assim não haverá
pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo que o Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por elas não serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, não fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta, empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do calendário das dívidas, está se aproximando. Não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você. E você será culpado desse pecado. Dele generosamente, sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o trabalho e em tudo o que você fizer. Deus não é bom? Ele é perfeito. A lei era perfeita. Gente, de tal maneira que a lei era perfeita, que se você tivesse um campo, você imagina que você tivesse um campo de plantio do tamanho dessa quadra, era muito maior. Mas você imagina, Miguel, você tiver um campo. A beirada do campo você não podia colher. Sabe por quê? Porque era para o pobre, para a viúva, para o necessitado, para o órfão. Para aquela pessoa que estava fugindo, talvez de uma perseguição de outra nação, e ela podia colher aquilo. Deus era perfeito. Aí você vê as palavras de João Batista. Veio muitas pessoas para ser batizado, e João Batista falou assim, opa, raça de víboras. Você olha, né, e você fala, raça de víboras. Será que a gente não pode olhar para a gente e falar, raça de víboras? João Batista falou assim, ó, aquele que tem 2 capas, divida com o seu irmão. E se você tiver comida, faça da mesma maneira. Por quê? Porque tinha muita gente comendo muito bem, do meio do povo de Deus. E umas pessoas não comendo nada, passando fome. Tinha muitas pessoas com muitas vestes, e outros sem nada. A palavra koinonia significa fraternidade. A palavra koinonia, a palavra comunhão, significa fraternidade. Uma vida entre irmãos. Fala para o seu irmão do lado, fala uma vida entre irmãos. Eu posso continuar ou não? O negócio vai pegar para o seu lado. Eu posso continuar? Tem certeza? Não quer sair? Então tá bom. Um pai gosta que seus filhos briguem? Pais aqui, tem mais de um filho. Se tiver um só, não dá dano. Quando o seu filho está brigando com o outro, o que você faz? Eu não sei você, mas minha mãe tinha um jeito especial de lidar com isso. Todo mundo apanhava. Um dia eu estava apanhando lá, estava brincando, estava apanhando. Eu falei, mãe, por que você está me batendo? Não, porque seus irmãos brigaram aqui, todo mundo já. Fica tudo já. Você entendeu? Mãe, entendi, mas não estava no meio do rolo. Então lá, quando um brigava, todo mundo apanhava. Não pode. Não pode. Ela não deixava ter intriga. Tinha que ir lá pedir desculpa. Tinha que ir lá arrumar a situação, resolver. Não pode. Tinha que ajudar o outro. Então um tinha que ajudar o outro. Então não há espaço para brigas. Nós tínhamos que repartir tudo. E a situação era difícil. Final da década de 70, começo da década de 80, gente, que situação difícil. Quem é dessa época sabe. Você não tinha dinheiro, mas você também não tinha lugar para comprar, e você não tinha as coisas para comprar. Então a gente rachava o ovo em 3, em 4, um ovo. É difícil, né?
Falou, não, rachar o ovo é impossível. Dava-se jeito, né? Coinonia, antes só vou voltar aqui, Deus não gosta. Para falar mais claro, Deus detesta a briga entre irmãos. Deus detesta. A pessoa que faz intriga, tem umas coisas que Deus odeia, mas isso Ele repudia. A briga entre irmãos. Pensa bem, Deus detesta, antes de falar mal do seu irmão. Antes de levantar sua voz para falar mal do seu irmão. Coinonia, uma relação com irmãos. Os irmãos usam os mesmos espaços, usufruem da mesma riqueza da casa, usufruem da presença dos conselhos dos pais. Nós temos que cuidar um do outro. Ter uma relação de fato de irmãos. Porque nós estamos ligados um com o outro. Quem aqui vai passar a eternidade com Deus? Levanta a mão. Nós vamos estar a eternidade junto. Nós estamos ligados. Nós temos um compromisso com os nossos irmãos. Se o nosso irmão está passando uma necessidade, uma dificuldade, um problema, isso não é só com ele, é com você. Não existe no reino de Deus aquela frase maldita que diz assim, cada um com seus problemas. Não existe. Amém, não? Não existe. Nós cuidamos uns dos outros. Quando, por exemplo, você saiu, você que tem um monte de irmão aí, ou teve um monte de irmão, e você saiu e não cuidou do seu irmão, chegou em casa, seu irmão falou, ele não cuidou de mim. O que acontecia com você? Tomava um couro de mamãe ou de papai. Agora você está entendendo por que eles insistiam? Porque não é fácil. Mas nós vamos insistir. E nós vamos conseguir, amém? E avançar nisso. Jesus ensinou eles a insistir. Jesus ensinou eles a avançar. Jesus cuidava de todos. Se você for ler minuciosamente os evangelhos, você vai ver o tempo todinho Jesus cuidando do pobre, cuidando daquele que estava doente. Ele cuidava do pobre, ele cuidava do rico, ele cuidava de todos. Ele fala, isso aqui é uma nação, isso aqui é uma família, é o povo que eu escolhi. Vocês têm que estar aliançados um com o outro. A palavra koinonia também mexe com o bolso. Porque ela quer dizer contribuir. Olha que coisa, coletar, contribuição. Porque o que eu tenho não é só meu. Quem está na comunhão demonstra esse compromisso. Esse compromisso é a prova da comunhão que nós temos. Hebreus 13, 16. Olha aí. Ninguém sabe certo quem escreveu a carta aos Hebreus, mas um provável seria Lucas, ditado ali por Paulo, que é o mais provável. E falando aos hebreus, e falando ao povo judeu, aqueles que eram da circuncisão, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A palavra cooperação que está na sua Bíblia, ela é a palavra koinonia, é a palavra comunhão. Aqui está falando de você ajudar a pessoa, é comunhão. Porque tudo que você tem não é só seu. Você vê isso na igreja de Atos. Está escrito lá em Atos, fala assim, não havia necessitado no meio deles. Porque quando precisavam, uma pessoa tinha uma propriedade a mais, uma casa a mais, um sítio a mais, ele vendia aquilo. Dava aos apóstolos, e os apóstolos pegavam e distribuíam, e não havia necessitado no meio daquele povo. Deus tinha estabelecido isso lá atrás, com Moisés, através da lei. E nós lemos aqui,
Não vai faltar para você. Quando nós falamos sobre finanças aqui, quando você dá, quando você abençoa, parece que Deus te dá mais ainda. Quem já provou disso aqui? Você sabe. Você sabe. Quanto mais você dá, mais Deus dá para você. Quanto menos você dá, parece que começa a secar tudo. É cooperação, significa comunhão. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Eu lembro que você também tem que partir as contas, mas também as dores. Eu lembro quando minha mãe teve um processo muito difícil de doença, e a gente tinha que partilhar com os irmãos. Ó, você pode dar quanto? Eu posso dar tanto, eu posso dar tanto, eu posso dar tanto. Nós precisamos internar ela no hospital particular, porque a gente queria o melhor tratamento para ela, vendo que não funcionava aonde ela estava. Então nós corremos e ali cada um cooperou para que tivesse a melhor situação. A comunhão nos faz chorar juntos. Há tempos difíceis em nossas vidas, não tem? Tem ou não tem? E é inevitável que esses dias venham. Não estou profetizando sobre a sua vida, não. Mas vem. Você não precisa nem esperar e nem chamar que ele vem. Dias difíceis. Mas quando passamos ao lado dos nossos irmãos é diferente. É ou não é? Quando no dia daquele velório que você passou, que você perdeu aquele ente querido, veio aquele irmão e te abraçou. Como foi diferente. Eu lembro no velório do meu pai, quando meu pai foi para o Senhor. E ali, eu lembro que na igreja que meu pai frequentava, só tinha gente da Carisma. E eu não sei, tinha mais de 50 pessoas da Carisma. Aí o pessoal olhava assim, quem era da igreja, ficou assustado com tanto de gente. Gente, eu recebi tanto abraço, tanto acolhimento, tanto acolhimento. São os meus irmãos. Amigos que até hoje eu carrego, que estão junto comigo. Quando no dia ruim você está mal, e você pode falar assim para mim, Lori, põe mal nisso. Então quando você fala com aquele irmão, quando você de repente liga, ou você manda uma mensagem, ou você chama ele para uma conversa, e aquele irmão, aquela irmã te abraça. E talvez aquele irmão só te abrace. Ou ele só teve com você ali. Gente, que consolo. Parece o próprio Espírito Santo. Não é verdade, não? Barnabé era tão assim. Um homem tão cheio de Deus. Que eles chamavam filho do Espírito Santo. E aquela pessoa, talvez, aquele acompanhamento dele, talvez aquela oração, ele não sabe falar muitas palavras, ele não sabe falar umas palavras bonitas, e você também não está procurando palavra bonita. Ele não sabe falar as palavras bonitas, mas ele ora, e de repente ele começa a orar com você, e há uma ação de Deus na sua vida tão forte que tira você daquele dia difícil. De repente é um conselho. Ele traz um conselho para você que muda tudo. Muitas vezes é um acompanhamento, uma preocupação com você. Sabe, aquela mensagem. Ou até aquela bronca. Você falou, rapaz, ainda bem que aquele irmão me deu uma bronca. Porque isso é comunhão também. Amém ou não? Receber bronca também é comunhão. Nós nos lembramos das dificuldades que tivemos. Não passa só na minha vida, passa na sua vida também. Mas quando nós estamos com os nossos irmãos, do corpo de Cristo, como aquilo nos conforta. Então nós falamos de chorar junto, nós falamos de rir junto também. Nos alegrar junto. Você se alegra com a conquista dos seus irmãos? Você se alegra? Porque tem gente que vai no casamento,
Aí ele olha, a noiva tão bonita. Ele falou, não é possível, como uma mulher tão bonita está casando com um cara tão feio. Eu espero que você nunca tenha pensado nisso. Ou vice-versa. Era eu que deveria estar casando, não era ela. Aí você vê a sua amiga namorando. Aí você fala, meu Deus do céu, era eu que era para estar namorando com aquele rapaz, não era ela. Não se alegra com a pessoa. A menina faz uma escova lá, um penteado, dá um talento no cabelo. Ficou toda linda. Aí você vira e fala assim, deixa chover para ver o que vai acontecer. Canta aquela música, olho, boca, nariz e pé, cabelo em dia de chuva e bigode, né? Não se alegra com a pessoa. Por que não se alegrar? Gente, a gente tem uma mania ruim. É uma sementinha ruim que fica no nosso coração. A gente tem que mandar isso embora. A pessoa passa na universidade pública, aí você fala assim, deve ter gabaritado, alguém estava falando lá no ponto dela lá, porque não é possível uma coisa dessa. A pessoa passa numa universidade privada, aí você fala assim, qualquer burro passa, privada. Você não se alegra com a conquista das pessoas. Meu Deus. O rapaz arruma um emprego e fala para você, arrumei um emprego na oficina mecânica. Aí você fala assim, meu Deus, você é louco, meu. Quanto você ganhar? Estou ganhando tanto. Que pobreza. Aí você não se alegra. Se alegra com as pessoas. Gostei do amém, Marcelino, obrigado. Gente, isso é profundo dentro de nós. Isso é profundo dentro de nós. Se alegra com o seu irmão em tudo. Veio contar uma coisa para você. Olha, comprei isso aqui, paguei tanto. Rapaz, lá no outro lugar está muito mais barato. Para! Eu vi na internet, está mais barato. Deixa o irmão ser feliz. Meu, que legal essa conquista sua. Coinonia. Você precisa aprender a rir junto com as pessoas. Se divertir junto com as pessoas. Coinonia é companheirismo. Agora é hora desse irmão subir. Vamos todo mundo ajudar ele a subir. Vamos todo mundo suportar, dar o suporte para que ele possa subir. Não dá para todo mundo subir ao mesmo tempo. Então vamos dar uma força para esse irmão. Dar preferência para o outro. Agora eu vou falar com o jogador de futebol. E eu conversava com alguns irmãos nessa semana ali. Falei, gente do céu. O cara fez uma finta no C, tem que derrubar mesmo? Não, ele fez, eu vou derrubar. Se Jesus estivesse assistindo o seu jogo, e eu falei para esse irmão, eu falei assim, eu vou ali perto da Vila Isabel, onde esses irmãos assistem jogo, porque eu quero assistir uns, eu vou botar de banco, se for da galera. Porque não parece com Jesus. Dá vez por irmão. Você que joga ping-pong, joga pra caramba. Não deixa ninguém ganhar. Deixa o cara ganhar um pouquinho. Erra lá, oi, errou, tchau. Ou deixa o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando assim? Eu acho que Jesus era assim. Jesus era gentil. Era amável. Colocava o outro na frente. A gente tem uma coisa, gente, eu falo da gente porque eu também estou aqui, estou pregando para você e para mim também. Não se preocupa não, estou pregando para mim. A gente tudo quer. Posso continuar? Na mesa do café do GT. Você falou que eu podia falar.
Quando eu falo isso, eu não estou falando pensando em uma pessoa aqui na minha cabeça. Lembrei daquela pessoa, não estou pensando em ninguém. Acredita em mim, amém? Sabe por quê? Porque são muitos, não dá para contar. São muitos, não é um. Fosse um, eu já tinha conversado com um. Mas não é só um. Cara, você chega na frente, sai correndo, pega tudo que você pode pegar nas suas duas mãos, que você fez assim no prato. E se tivesse um prato grande, que algum ali dos irmãos tivesse deixado, você tinha pego e enchido tudo de salgadinho, tudo que é mais gostoso, salgadinho, e sai. Tipo assim, eu sou o herói. Não, você é egoísta. Sabe por quê? Porque o outro irmão que estava lá, nunca brincou de bola, e estava lá, e ele estava lá se divertindo. Ele foi lá, não chegou lá, não tinha mais nada. As melhores coisas foi tudo embora. Porque passou uns gafanhotos, migrador, devorador, e comeu tudo. Gente, tem muita coisa. Eu não olho, a Claudinha não olha, a gente não olha para essas coisas. Mas eu queria saber se você traz o tanto que você come. Paulo fala disso para a igreja de Corinto. Porque a ceia era a festa ágape, todo mundo trazia um prato, e os ricos traziam uns pratos, só que eles podiam ir mais cedo, eles não eram peão, eles não estavam trabalhando na roça, aí eles pegavam, chegavam mais cedo, comia tudo, bebia, enchia a cara, e estava lá, vamos participar da ceia do Senhor agora. Então, quando você for pegar, eu não vou olhar, mas tem que estar no teu coração isso, eu vou deixar para o meu irmão. Eu gostei, eu queria tanto pegar esse brigadeiro que o Léo fez, meu Deus do céu, esse bolo que a Renata fez, eu queria pegar isso aqui, mas eu vou deixar para o meu irmão primeiro. Se sobrar eu volto e eu pego. Isso é companheirismo. Gente, na noite da pizza que nós tivemos há alguns anos aqui, gente, me dá um trauma da noite da pizza. Porque teve um irmão, não está mais entre nós esse irmão. O irmão me atentou tanto, porque esse monte de gente... Gente, é para comer à vontade, só não é para desperdiçar. Mas o cara já tinha comido 18 pedaços. E ele, eu quero pizza, eu quero pizza, eu quero pizza. Aí eu peguei, e a Claudinha falou assim, olha lá o que está acontecendo lá. Ela falou, olha lá, olha lá. Aí eu falei, aham, deixa lá. Catei uma pizza. Irmãos, dá uma pizza para mim. Estavam passando ali. Lá. Cheguei, botei na mesa a pizza assim. Agora você vai comer. E já tinha comido 18. Não, não quero mais não. Estava brincando. Você não estava brincando. Agora você vai comer. Todo mundo saiu da mesa, gente. A mesa é enorme. E ele falou, eu não aguento mais. Come! Mas você vai comer até sair pelos olhos. Como Deus falou lá para o povo hebreu. Misericórdia. Eu lembro que eu estava andando de bicicleta, eu era adolescente ainda. Gente, eu era devagar na pedalada, devagar. Pensa um cara devagar? Era eu. Todo mundo lá na frente sumiu. E eu, né? Quem que é assim? Que não ia aquela subida, gente. Uma subidona. Aqueles meninos que nem eram cristãos, eles perceberam que tinha um rapaz com má intenção, que ia roubar minha bicicleta. Eles olharam de longe, desceram correndo a descida, se juntaram a mim, nós vamos no teu passo. Aí eu falei, por que vocês voltaram? Porque o rapaz ia roubar sua bicicleta. Isso é companheirismo. Isso é comunhão. Agora tem crente que larga o irmão e fala, problema é seu que você está andando devagar. Eu vou correr. Que está escrito lá, corramos com perseverança. Não largando o irmão. Não largando o irmão. Vamos no passo da ovelha, vamos junto. Vamos usufruir disso. Meu irmão precisa se subir, vamos subir o irmão. Vamos fortalecer o irmão. Porque Jesus fazia assim. Pedro pisou na bola com Jesus, chateou Jesus, negou Jesus. Aí Jesus chega lá
E Pedro está lá tentando pescar, eu vou voltar para a velha vida, eu vou pescar, chama mais uns doidos lá, e os caras começam a pescar. De repente, Jesus grita lá da praia: seus doidos, seus traidores. Foi isso que ele falou ou não? Ele falou: filhos, tendes alguma coisa para comer? Pescar alguma coisa? Mas ele já estava lá com o peixe pronto, com o pãozinho pronto. É compartilhamento, comunhão. Uma frase: é meu, é me. Essa frase é de quem? De quem? Bom, obrigado, meu querido. Essa frase é de quem? Da criança. É meu, é meu, é meu. É frase de quê? É frase de quê? Me ajuda aí. Você é criança, moço? Você já deixou de ser criança. Você já é homenzinho. Você já é adulto. Lá para os judeus, você já é adulto. Vem que você história de adolescente, não. Agora, ó, quando vai comer aqui. Vamos lá. É de criança. Criança que não foi ensinada a repartir se torna um adulto egoísta. Um adolescente egoísta. Um jovem egoísta. Você precisa aprender a dividir, meu irmão. 1 Coríntios 8, 3 e 4. Gente, está um frio lascado aqui. Falei, na hora que eu começar a pregar vai esquentar. Não esquentou. 1 Coríntios 8, 3 e 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A palavra assistência aqui é a palavra comunhão, que é a palavra koinonia. Então você ajudar, compartilhar, é koinonia, é comunhão. Eles perseveravam nisso. A igreja da Macedônia, essa igreja que Paulo está falando, que era uma igreja ali com poucos recursos. Gente, eles não eram ricos. Paulo fala da sua pobreza, eles tiraram. Eu que não quis pôr aqui. Mas ele fala da sua pobreza. Eles, ali com poucos recursos, transbordaram em rica generosidade, no momento que havia grande fome na terra, e começaram a auxiliar os outros irmãos. E eu agora vou pedir para você, meu irmão, fica esperto na fila do GB. Fica esperto na fila do GB, para pagar para aquele que não tem. Olha no GT aqui, vê uma pessoa que nunca pegou, nunca comeu. Começa a olhar. Pô, Deus, me dá uma graça aqui para me enxergar. Porque a gente está tão esbaforido, quer fazer tanta coisa, que começa a não perceber. Vai na fila do GB, junta 2 irmãos, talvez você não consiga, não esteja numa sustância boa ainda do recurso, do negócio, mas junta 2 irmãos, nós vamos pagar para alguém hoje. Para aquele irmão que a gente viu que ele nunca come. Porque muitas vezes não tem. No acampamento, você sabe que aquele irmão não vai, porque muitas vezes não tem recurso. Junta 2, 3 e paga. Porque vai ser bênção para você. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, que Jesus ensinou. Não havia necessitado no meio deles. Aqui nós falamos no acampamento, ninguém deixa de ir no acampamento por causa de finança, por causa de recurso. Quantas vezes vocês escutaram eu falar isso nesse último acampamento? Sabe por quê? Porque a gente vai dar um jeito. Ou vai pagar, o outro irmão ajuda, ou o outro irmão ajuda, junta 2, 3. Mas não é por causa disso que você não vai. Ah, eu fiquei com vergonha de falar. Então, o erro foi seu, porque eu não tenho bola de cristal. Adivinhar é pecado. Não posso. Então, não consigo adivinhar. Se vier falar com a gente, vem falar com a gente. Mas se falar com o irmão dá um toque para nós vamos dar um jeito, nós vamos juntar 4, 5 pessoas. Vai dar um jeito. Amém, não? Porque não há necessitado no nosso meio. Não pode haver. Não é só de finança, mas de tudo.
Deixa reservado no seu mês isso, no seu salário. Eu vou ajudar alguém. Eu vou abençoar alguém. O meu irmão. Ah, mas aquele não é da igreja. Ué, mas se você olhar com um olho de fé, esse cara vai se converter. Nós falávamos disso ontem aqui na reunião do sertão. Que a dona Joaquina não era da igreja lá no sertão. Nós fizemos a casa dela. Sabe por quê? Porque nós nos compadecemos dela. Mas ela se tornou irmã, sabe por quê? Porque aquilo foi uma pregação do evangelho para ela. A boa notícia chegou na vida dela, sem pregar. Quer dizer, estava pregando dessa maneira. Mas o amor constrangiu aquela pessoa. E tudo que você for fazer, Lore, faz, Lore, então vou ter que fazer. Ai, que droga. Não queria pagar, não faz assim. Tem que ser com amor. Tudo que você for fazer, tem que fazer com amor. Vai dar o dízimo com amor. Vai dar oferta, tem que dar com amor. Com alegria. Amém? Gálatas 2:9. Reconhecendo, podemos? Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ao povo de Israel. Estender a mão direita significa que estavam em comunhão. Porque a mão direita significa aquela mão que você pega na arma. Que você está com uma arma em punho. Quando você estende a mão, você está desarmado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está desarmado. Eu estendo a minha mão direita para você. Eu não tenho barreiras, eu não tenho um muro, eu não tenho uma arma. Eu não tenho. Eu estendo a minha mão para você. Fala que ali eles receberam Paulo e Barnabé, Pedro, Tiago, João, que eram os colunas da igreja. Então eles não poderiam empunhar armas que tinham que deixar de lado para estender a mão. O Senhor está falando para você, estende a tua mão direita, recebe novas pessoas. Tem pessoas que por conta de tantos traumas que tiveram, só anda armado com uma espada na mão. A pessoa vem para ele, sai para lá, sai para lá. Tem gente que é assim, não? Larga essas armas, meu irmão. Recebe as pessoas. Você só anda com o teu grupo. Recebe mais gente. Nós oramos por mais pessoas, tantos visitantes vêm aqui. E você só conversa com os mesmos sempre. Larga a arma. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Jesus fazia isso. Jesus largava os discípulos dele lá e ia conversar com a mulher samaritana. Ele largava os discípulos lá e ia falar com a mulher Ciro-Fenícia. Ele largava os discípulos lá e ia falar com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele largava os discípulos lá e ia falar com as crianças. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estenda o teu amor. Você canta sobre fluir de Deus. Para quem? É para o próximo. É para aquele que vem aqui. É para aquele seu amigo na escola. Estende esse amor. Ele não é da igreja porque você não olhou com olho de fé ainda. Começa a orar por ele para ver se ele não se converte. Vou orar por ele. É o pior que tem na escola. Ora por ele para você ver se não há uma transformação. Não consegue se relacionar. Sabe, muitas vezes tem dentro da gente só querer para a gente. Me dá, 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 me dá. Você conhece gente assim? Não olha para o lado. Aquela pessoa que só quer de você. Me dá, me dá. Não, aprenda a dar. Aprenda a dar. Aprenda a doar.
Ah, os irmãos não são perfeitos. Bem-vindo, porque você também não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Que eu vou orar para o Senhor te levar agora. Porque os perfeitos Deus leva. Enoque Deus... Nós não somos perfeitos. Nós chateamos os irmãos. E nós temos um processo de perdoar. Seja rápido para perdoar os seus irmãos, meu. Pisou na bola com você, perdoa. Ah, ele vai ver, né? Ele vai ver. Deus vai pesar a mão sobre ele. Pega um alfinetinho e fica... um vuduzinho no irmão. Isso não se parece nada com Jesus, meu. Ah, eu não fiz isso não, mas ficou falando mal do seu irmão para o outro. Ficou falando mal da sua irmã para o outro. É diferente? É diferente isso? Do que pegar um vuduzinho lá e... Temos que aprender a perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. Gente, Jesus ensinou a perdoar de tal maneira. Estevão estava sendo apedrejado. Presta atenção. Não era com mamona, não. Né? Já jogou mamona nos outros? Já jogou? Não sabe nem o que é mamona. Sabe o que é mamona? Sabe. Mora ali no São Pedro, ali perto, sabe. Porque assim, você mora no centro, você não sabe. É um negocinho que dói. Mas não era mamona. Não era pedrinha. Gente, era tamanho de pedra enorme. Estevão estava sendo apedrejado. Aquele homem aprendeu a perdoar de tal maneira que no momento que eles estavam jogando, gente, dói pedrada. Ofende você. Ele, no momento que ele estava sendo morto, ele ia ser morto. Ele falou, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha o nível de revelação que ele tinha de perdão. Que eles tinham, que aquela igreja tinha de perdão. E você não quer perdoar o outro irmão, porque pisou no teu calo aí, não sei o que ele apontou com você. Fez uma piadinha com você e você não perdoa. Perdoa, meu irmão. Há coisas que só experimentamos na comunhão. 1 Coríntios 13, 14. Eu ia falar, Lucas, vem pra cá que já está acabando, mas não vai dar. Fica mais um pouquinho aí. 1 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu errei? Eu falei o quê? É segundo? Eu falei o quê? É o quê? Perdoa. Eu anotei errado aqui. Eu estava vendo, falei, está errado, mas... A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus se revelam através da comunhão com o Espírito Santo. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Está escrito lá em 1 João. Quando nós estamos em comunhão, nós ministramos uns aos outros. Nós ministramos graça, impartimos dons. Comunhão é um meio de graça. Comunhão com os irmãos é um meio de graça. O que é um meio de graça? Aonde Deus pode depositar as bênçãos sobre a sua vida. Se você não está em comunhão, porque eu vi uma vez a pessoa falando assim, e eu brigando com a pessoa, perdoa o seu irmão. Ela falou, não vou perdoar, perdoa o seu irmão, não vou perdoar. Eu falei assim, ele é a mão, você é o braço, você está cortando o braço, eu vou cortar. Tamanho era o ódio que estava. Nós não temos esse meio de graça. Nós não temos a revelação do amor de Jesus.
da graça de Jesus, nós não temos a revelação do amor de Deus, quando nós não estamos em comunhão. Talvez por isso que a sua vida está difícil. Você não está em comunhão com a igreja, com os irmãos. Hebreus 13:16. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Essa cooperação, essa palavra aqui, é koinonia, é comunhão. Não negligencie a prática do bem e a mútua cooperação. Sejam bondosos com seus irmãos. Nós não estamos aqui nessa terra para juntar tesouros na terra, mas para juntar tesouros no céu, amém? Na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus, ele parte o pão. E ele dá aos seus discípulos. Você não vê Jesus falando assim, eu vou partir o pão, vou comer primeiro. Ele não come primeiro. Ele dá primeiro. Jesus, eu vou falar de novo, você não entendeu. Quando Jesus parte o pão, ele não come primeiro. Ele dá primeiro. O que nós devemos fazer? Dar. Ele está ensinando a dar. O tempo todo. É o último texto, Lucas. Pode ficar de pé comigo? Pode vir os músicos também. Não se perca aí. Essa palavra não é para o seu irmão que não veio hoje. Essa palavra não é para aquela pessoa que não está aqui. Essa palavra é para você e para mim. Para mim e para você. Para você e para mim. João, ele, com uma revelação. Gente, quando você olha e você lê 1 João, pensando quem ele é, o que ele viveu, aonde ele está, fica diferente o jeito que você lê as cartas de João. Quando você lê o começo ali é fantástico, mas versículo 11, 1 João 3:11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Você não entendeu? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Princípio da onde? Quando Jesus começou a pregar. Esse ensino dos apóstolos, quando fala perseverar na doutrina dos apóstolos, é os ensinos de Jesus. Que nós, vou ler de novo, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação
e em verdade. Nós temos que cuidar uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros. Há uma preocupação minha, da Claudinha, como pastores de vocês. Não dá pra gente ir atrás de todo mundo. Mas vocês estão perto das pessoas e sabe quem não está aqui hoje. E quem não veio a semana passada, e quem não veio a outra, e quem não veio a outra. Puxa, ó, coitado, desviou, ó, desviado. Aquele irmão mais velho que é colocado ali na parábola do filho pródigo, que nós conhecemos como o filho que saiu. O que Jesus estava querendo dizer com aquela palavra, uma das verdades ali, que aquele irmão mais velho era para ter ido atrás do irmão mais novo. Nós temos que alcançar aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão mais debilitados, aqueles que talvez o mundo está querendo laçar de qualquer jeito, em amor. Buscar essas pessoas para reconciliação com o Pai. São ovelhas perdidas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Gente, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Nós falamos de finanças, falamos de emoções. Talvez um aqui porque se apaixonou por uma pessoa daqui, não foi correspondido, e a pessoa se mandou e... Vamos atrás dele, vamos atrás dela. Amém? Não? Que não haja necessitados no nosso meio, necessitados de um abraço. A gente fala muito do sertão e a gente chega em algumas casas, e eu já participei muito disso, e você abraça uma senhora, e aquela senhora falou assim: eu nunca fui abraçada. Algumas pessoas aqui são carentes, têm uma vida tão difícil. Sabe, o dia mal que você fala na sua vida, ele tem passado isso por anos. E a gente não está com esse olhar de ver aquele que está faminto, de ver aquele que está passando uma necessidade, talvez não financeira, mas emocional. Nós temos algo que nós carregamos de Deus, e nós podemos acolher essas pessoas. Amém? Feche seus olhos comigo. Esse texto diz: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pai querido, como nós precisamos do Senhor. Tira a dureza do nosso coração. Pai, eu peço, tira a dureza do nosso coração. Nos quebranta. Tira aquela criancice dentro da gente. Nos faz como Jesus. Nos faz como Jesus, que amou de tal maneira que se deu, que se entregou. Senhor, muda o nosso coração como galera. Muda-nos, ó Pai. Muda-nos, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, não amar por palavras só de boca, mas em ação e em verdade. Espírito Santo, para isso nós precisamos do Senhor. Esse espírito de poder, que nos leva a construir uma casa para aquela pessoa que não tem, que nos leva a ajudar o pobre, que nos leva a amar, que nos leva a perdoar. Espírito Santo, nos
fortalece para que nós possamos viver essa palavra. Que essa palavra, Senhor, em nós venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.